Desde os primórdios da humanidade, quando o homem buscava compreender a fragilidade da vida, nasceu um pacto sagrado entre a ciência e a compaixão. Uma promessa de servir, de proteger e de aliviar dores. Eu prometo solenemente consagrar minha vida ao serviço da humanidade. A saúde e o bem-estar de meu paciente serão sempre as minhas primeiras preocupações. Guardarei o máximo respeito pela vida humana. São palavras que ecoam pelos séculos, proferidas após o término da formação acadêmica, gravadas na alma de cada médico que veste a roupa da dignidade e dos afetos como compromissos de sua missão. Tudo começou com Hipócrates? Talvez não. Ele talvez tenha escrito sentimentos que vieram antes e que permaneceriam até hoje, até depois de hoje, para nos lembrar o lindo juramento que uma médica, que um médico proferem. No Arena de hoje, temos a honra de receber uma das médicas de maior credibilidade do nosso país. Ela une um profundo conhecimento científico e uma não menos profunda responsabilidade na conjugação do verbo cuidar. Ela é também professora titular da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Seja bem-vinda, minha amada amiga, professora, doutora Ludmila Abraão Ajar. E no terceiro sinal, vamos falar de uma peça de teatro que está fazendo enorme sucesso em São Paulo. Uma comédia sobre casamento, amizade, morte, sobre futebol e sobre a dificuldade de dizer adeus. Estou falando de O Marido da Minha Mulher. Com a gente hoje, os talentosíssimos atores Daniel Rocha, Tom Prado e Fernanda Schneider. Cérebro eletrônico faz tudo, faz quase tudo, faz quase tudo, mas ele é mudo. O cérebro eletrônico comanda, manda e desmanda. Ele é quem manda, mas ele não manda. Só eu posso pensar que Deus existe, só eu posso chorar quando estou triste, só eu. Porque sou vivo, sou muito vivo, e sei que a morte é nosso impulso primitivo, e sei que cérebro eletrônico nenhum me dá socorro com seus botões de ferro e seus olhos de vidro. Que honra, doutora Ludmila, te receber aqui no nosso Arena. Honra minha, Gabriel. Obrigada. Eu quero ir do começo, porque a medicina é uma vocação que empolga tanto as pessoas, que tem uma coisa tão bonita assim no imaginário das pessoas, alguém que dedica a sua vida inteira a cuidar de outras vidas. Como é que seu pai era médico, sua mãe era médica, como é que nasceu a vocação para a medicina? Eu não tinha médico na família em primeiro grau, nem pai, nem mãe, nem tios. Eu tinha apenas um tio-avô que não morava na minha cidade. Mas olhando para trás e pelas histórias que os meus familiares me contam, eu acho que eu nasci médica. Eu acho que era uma questão de tempo. Eu acho que aquilo estava em mim, era algo que eu deveria desenvolver, mas desde a minha infância eu era apaixonada por tudo relacionado à saúde, à vida, a cuidado. Eu tinha curiosidade sobre o corpo humano, sobre as doenças. A matéria que eu mais gostava na escola nos primeiros anos era ciências, depois química e biologia. E assim aquela paixão nos próximos anos, assim que comecei o ensino médio, que na época a gente chamava de segundo grau, já era realmente voltada para os livros em busca de passar no vestibular. O meu sonho era passar numa universidade pública e assim eu vivi a minha vida de adolescência toda estudando. E quando você falou para os seus pais? Meu pai e minha mãe, eles tiveram um pouco de dúvida. Eu acho que toda a família quer ter um médico, eles gostaram da ideia, mas ao mesmo tempo ficaram com um pouco de receio. Eu nasci em Anápolis, que é uma cidade relativamente pequena do interior de Goiás. Meus pais são de família árabe, a gente tem uma descendência síria, então não é muito natural. Ahlan Somos árabes. Obrigada. Então não é natural a filha sair de casa. E era meio óbvio que, para eu passar no vestibular, estudar fora, aquilo deveria se tornar uma separação. Então,
Inicialmente foi meio traumático, mas depois eles me apoiaram muito. E se não tivesse o apoio de uma família que entendesse todas as ausências, eu estudava muito. Aos 14, 15 anos de idade, eu saía do colégio e mal ia em casa e ficava por horas nas bibliotecas públicas. E a minha paixão pelos livros, ela começa com 13, 14 anos. Eu estudava 8, 9 horas seguidas depois de sair da escola, porque eu sabia que tinham matérias que eu não teria e seriam necessárias, e eu aprendi a ir um pouco além daquilo que me ensinavam nas escolas. E eu penso que esse foi o meu maior aprendizado de vida, porque não tem como um médico não ter a responsabilidade de estar sempre estudando e sempre buscando se aprofundar. E eu aprendi isso na minha adolescência. Eu acho que esse é um papel gigante que nós temos na nossa sociedade, educar e ensinar a educar. E isso foi realmente o que fez a minha diferença na vida médica, porque eu tenho essa responsabilidade de sempre buscar o conhecimento. Ludmila, quando você estava na... É um exemplo, né? Ela é professora doutora, mas eu sou amigo dela, estou chamando de Ludmila, que a gente está aqui numa arena de saberes, né? Quando você entrou na faculdade de medicina e tal, tinha alguns médicos que você se inspirava, você falava assim, nossa, que interessante a entrevista desse médico aqui, ou dessa... tem isso, assim, de você olhar para algumas pessoas e... E eu penso que estes são os exemplos, né? Eles não servem só para os médicos. Isso é algo que nós deveremos replicar. Então, nós que somos professores, nós temos que ser os verdadeiros mestres. Nós temos que ser os exemplos. E esses exemplos mudam vidas de pessoas. Eu tive a minha vida médica modificada por alguns exemplos. Durante a minha faculdade, eu tive uma grande mestre, a professora Vanise Macedo. Ela era uma professora, ela já não está entre nós, ela era uma professora que tinha sido médica, infectologista e cardiologista, ela tinha as duas especialidades, estudiosíssima, e quando ela me conheceu no primeiro ano de faculdade, ela me disse, minha filha, você estude além, eu vou te ensinar. Você sabe inglês? Eu falei, sei. Ela falou, então vem aqui que eu vou te ensinar estudar todas as revistas médicas que vêm por semana. E ali eu comecei a me aprofundar. Não só isso, mas ela era um exemplo de dedicação, era uma pessoa que só vivia para a medicina, e ela me pegava durante as férias e me mandava em expedições Brasil afora. Eu fui a Mambaí, a Cafundó dos Crioulos, a rincões do Brasil, interiores, a ver pobreza, ver gente que estava na miséria, ver gente que nunca tinha visto um médico. Isso eu fui no meu segundo ano de faculdade, no meu terceiro ano de faculdade. Eu nunca tive férias na faculdade, porque eu fui aprender a examinar quando eu estava no início, na vida básica da faculdade de medicina. Então, para mim, ela foi um grande exemplo que eu sigo até hoje, que eu tento ser para os meus alunos o que ela foi para mim. Mas não só. O Brasil tinha grandes médicos naquele momento. A Adib Jatene era um grande nome. E em Brasília, né, eu fiz medicina na UNB, na Federal de Brasília, a Adib Jatene era um grande nome em todos os aspectos, na inovação, porque ele era um inventor. Ele criou várias técnicas, o médico que cuidava, ao mesmo tempo a responsabilidade pelas políticas públicas. Ele doava parte do seu tempo a tentar mudar o Brasil, a cuidar da saúde do Brasil. Então essas pessoas sempre foram exemplos para mim, nossos ídolos. E nós temos que escolher os ídolos certos, porque eu tenho certeza que eles nos ajudam a trilhar o nosso caminho. Aliás, Kant, né, dizia que algumas pessoas nos puxam para cima, outras nos puxam para baixo. A gente tem que escolher quem nos puxa para cima, né? Sem dúvida. Mas você falou do Adib Jatene, eu tive a honra de entrevistá-lo quando ele tinha um programa na Canção Nova, né, há muito tempo. E aí eu fiz uma pergunta para ele, falei assim, doutor Adib, quando um paciente seu morre, você vai ter que falar isso para a família, vai dizer, o senhor se emociona ou um médico não pode se emocionar? Aí ele respondeu assim, falou, quando ele morre, eu me emociono, quando ele fica bom, eu me emociono, quando ele demora, eu me emociono, e o dia que eu não me emocionar mais, eu quero parar de ser médico. Você concorda? A emoção está ligada à medicina? Completamente. Não tem como não se envolver, não se emocionar. Faz parte, a medicina é uma paixão, é uma arte. Ao cuidar, você transfere amor e recebe amor. Eu sempre digo isso e ensino para os meus residentes. Agora em março, na primeira turma de residentes que eu estava recebendo, eu falei, para você transformar a vida de alguém, você tem que levar felicidade, amor, arte, técnica e ciência. Não basta só ciência. Então, é uma transformação e uma transferência de felicidade e de amor. Você recebe e doa o tempo todo. Medicina é doação.
Você sabe que uma das primeiras vezes que me falaram, eu já te conhecia, depois, né, tive a honra de você ser minha médica, de cuidar de mim, de Muito ser a fácil minha ser sua médica, é uma médica. honra. Mas eu me lembro de um grande amigo nosso, que é o Pablo Menezes, na época da Covid ainda, e a mulher dele, a Juliana, né, pegou Covid, estava grávida, e numa complexidade imensa, tal, né, ele muito angustiado, e ele me ligando, né, e não sabia se ela ia sobreviver ou não, né, o pulmão tomado, e ela dizia assim, falou assim, Chalita, eu de vez em quando de madrugada, eu tô com a minha mulher no hospital e eu vejo um vulto, é a Ludmila entrando e vendo o paciente. O carinho que ela tem pelos pacientes, assim, é impressionante, ela não dorme, ela está inteira lá. E a mulher foi salva, né, e nasceu a criança. E eu fiquei assim, olhando, e de fato, né, assim, hoje que eu te conheço melhor, você tem pouca vida para você, né? É o tempo todo ali preocupado em atender as pessoas, em ver as dores de cada uma delas, né? Você sabe que a minha vida é linda? Porque eu amo fazer isso. A minha vida é isso. Então, assim, como é que é a sua vida pessoal? Ela é linda, ela se confunde com a minha vida profissional, porque a minha vida é cuidar de vidas. Então, não tem nada mais lindo que isso. O Pablo é um amigo querido, né? Vou aproveitar e mandar um grande abraço para ele. É uma Que pessoa também é um cuidador de muito vidas, né? cuidador de vidas, nosso companheiro, né, Gabriel Chalita, de tantos desafios aí no sistema de saúde brasileiro, alguém que eu admiro muito. E, infelizmente, na Covid, nós vivemos esses momentos, e eu vou te dizer, não fosse muita dedicação do médico, das equipes multiprofissionais, num momento que a gente não tinha nem medicamento, né? No início, em 2020, até meados de 2021, basicamente, nós tínhamos suporte intensivo, era o que nós tínhamos nas unidades de terapia intensiva, mas não existiam antivirais específicos, medicamentos que pudessem mudar a evolução, só tinha algo que mudasse a evolução, a presença do médico ali, dedicado. Então, eu não tenho dúvida que se não fossem os profissionais de saúde do Brasil, nós teríamos muito mais mortes do que tivemos. Já foi um desastre, né? 700 mil mortes que poderíamos ter evitado, boa parte delas, mas realmente não é só na Covid, mas situações desafiadoras que nós vivemos no nosso dia a dia, na medicina, elas só são passíveis de solução se nós tivermos tudo ao mesmo tempo: dedicação, capacidade técnica, infraestrutura hospitalar e acolhimento, e humanismo e ética, que é o que o paciente precisa. Vamos para uma mensagem que gravaram para você aqui, doutora Ludmila. Hoje vim falar sobre minha tia, a doutora Ludmila Rajar. Além dela ser super dedicada ao trabalho, ela pensa muito no futuro da saúde das pessoas. Se vocês tivessem um pouquinho do coração dela, o mundo seria muito melhor. Um beijo, tchau, um coraçãozinho pra vocês. Aliás, a doutora Ludmila é uma médica do coração, você sabia, Uma André? médica do coração? Eu tenho uma dúvida, então, sobre Meu Deus do céu. sobre o coração. O André, ele é o nosso antropólogo de assuntos espinhosos, de causas complexas. É. Mas diga, André. Não, é que eu ouvi falar que o coração, o tecido do coração, ele é muito difícil de regenerar, não é isso? Sim. Então, a minha pergunta é para coração partido, como que faz? Coração partido tem solução. Ah, é? É. Primeiro você tem que descobrir a causa e ir atrás de resolver o problema. Resolver, o coração volta. Eita, que maravilha. André. Ô, André, esse coração do seu partido tá um tempão, hein? É difícil de regenerar, não falei? Mas falando em coração partido, que agora o meu ficou partido depois dessa mensagem linda. dessa menina linda que é a minha sobrinha Laura e que vai ser médica. Vai ser legal. médica, cardiologista, como eu, estudiosíssima. E o que mudou a vida de escola dela, por isso a gente diz os exemplos, ela assistiu o meu concurso de titular na Faculdade de Medicina. E o concurso é muito polêmico, tem várias fases, mas o que ela percebeu é que se você estuda, você vai bem. E aquele ambiente acadêmico chamou tanto a atenção, ela estava com 10 anos na ocasião, aquilo mudou a vida dela, ela passou a ser uma das primeiras da sala, e agora ela está fazendo os planos, Pra está fazer com 11 medicina. anos, para ser médica. E assim espero. É legal você falar de pessoas que te inspiraram e agora como você inspira tantas pessoas. As pessoas olham o seu fazer, o seu ser médica, essa sua compreensão, né?
quando você está falando das revistas de outros lugares do mundo, né? Da pesquisadora que você é, de ver assim, o que o mundo está desenvolvendo nesse tema, né? E como é que eu posso pegar o que tem de melhor e trazer para a saúde, né? É Do nosso isso, país. é a amplitude do conhecimento que a gente tem que traduzir rapidamente para aquele paciente que mais precisa. E respondendo para o André, você sabia que tem, André, a síndrome do coração partido? Sim, a síndrome do coração partido é uma entidade, é uma doença que se descobriu há pouco tempo. Porque algumas pessoas, depois de traumas, de perdas, de sentimentos ruins, de tristeza, de repente o coração parava, ou ela tinha uma síndrome clínica de dor no peito, falta de ar, desmaio, e descobriu-se que o coração realmente fica quebrado. É a Broken Heart Syndrome. É o caso então, dele. é verdade. Então, a gente tem que buscar as causas para poder André, reverter. vamos conversar um pouco depois do programa, assim, para tentar entender isso. Muito bem, a gente está nesse papo gostoso aqui com a doutora Ludmila. A gente volta daqui a pouco falando um pouquinho de saúde pública, dos desafios do Brasil. E a gente vai para a nossa banda agora. Existirá em todo porto tremulará a velha bandeira da vida, acenderá todo o farol, iluminará uma ponta de esperança. Enquanto isso, não nos custa insistir na questão do desejo, não deixar se extinguir. Desafiando de vez a noção na qual se crê que o inferno é aqui, existirá. Ainda lembro o que passou. Eu, você, em qualquer lugar, dizendo aonde você for, eu vou. Eu nem pensava em ter que esquecer você. Agora vem você dizer amor. Eu não pude evitar. E eu te dizendo, liga o som. E apaga a luz. Ainda lembro. Uau! Estamos de volta aqui no Arena dos Saberes. E sempre no começo do segundo bloco a gente dá uma dica de livro. Eu quero dar a dica desse livro aqui, do meu querido amigo Fernando Moraes, A Alma Secreta das Palavras. É um livro cheio de frases poéticas. Olha que bonito aqui. Abri por acaso e veio assim: por que me teces palavras delicadas, se não nos conhecemos? Simples, é o espírito. Espírito? Sim, o espírito poético. Ele não precisa ver, não precisa tocar, não precisa estar. Ele apenas sente e os meus olhos revelam. Grande Fernando Moraes, parabéns por mais um livro, A Vida Secreta das Palavras. Muito legal. Vamos falar um pouquinho de saúde pública e eu queria começar dizendo assim das dores que eu percebo um pouco, né, daquilo que eu ando Brasil afora, mesmo São Paulo, mesmo Rio. Às vezes a gente acha que esses problemas, né, estão nos interiores, mas estão em todos os lugares, de pessoas que demoram para ter um atendimento, de uma mulher que tem uma suspeita de câncer, por exemplo, no seio, e ela fica 8 meses, 9 meses, 1 ano para fazer uma mamografia. Primeiro aspecto, falta de financiamento adequado para que a gente consiga atender as 210 milhões de pessoas. Segundo aspecto, corrupção e desorganização do sistema.
Então, se nós colocarmos em uma balança, nós temos problemas nesses dois tópicos. Então, nós tivemos inúmeros ministros da saúde, inúmeros governos com frentes distintas de pensamento. Então, nós temos um país que nós não conseguimos, muitas vezes, de uma maneira estruturante, ter uma linha de pensamento, Uma continuidade, de cuidado, né, de uma política continuidade. Então, nós tivemos grandes feitos de grandes ministros da saúde, mas nos últimos anos é difícil lembrar o nome dos ministros da saúde. Não sequer reconhecemos. Então, falta comando, ao mesmo tempo falta uma organização hierarquizada, lembrando que tem os municípios, os estados e a federação. Por outro lado, falta uma integração entre o sistema público e o sistema privado e as operadoras, que muitas vezes são demonizadas e, ao contrário, nós temos hoje em torno de 50 milhões de brasileiros que utilizam do sistema privado de saúde, da saúde suplementar, e ele emprega milhares de pessoas. E é fundamental que esses dois sistemas sejam vistos como um único sistema de saúde. E os desafios que nós temos são diagnóstico precoce. Nós temos que ser eficientes em tratamento de doenças crônicas incapacitantes, como é o caso do câncer, do acidente vascular cerebral, do infarto agudo do miocárdio. Tempo é músculo cardíaco, tempo é cérebro, tempo evita sequelas. Como é que eu vou atender rápido esse paciente? Tem que estar tudo integrado. A ambulância com a emergência, com quem chama, com a saúde primária, o posto de saúde, a UBS, a UPA, tem que estar conectado com o hospital de referência de alta complexidade. Tem que ter alguém para pagar a conta, tem que ter logística, tem que ter avaliação periódica de qualidade e métricas dos hospitais. Então, tem solução. Porque é um sistema lindo na teoria. Nos últimos tempos, de 2 anos para cá, o investimento aumentou. Este ano, nós temos um financiamento até adequado. E agora esperamos muito que ações mais recentes e que busquem a integração entre os sistemas e um trabalho de metas, de acesso à saúde igual, que nós consigamos. Mas eu penso que esses dois tópicos, junto com essa falta de continuidade pelo nosso sistema político mesmo, inúmeros partidos, governos distintos, por que não ter uma linha na saúde, na educação e na ciência? Eu sempre digo, mas não deixando de ser importante, mas muda-se o Ministério da Integração das cidades, das rodovias, dos transportes, mas não se muda a saúde, a educação e a ciência, pelo menos nos fundamentos. E os fundamentos, eles têm que ser preservados. Nós temos que ter programas e que serão continuados, independentemente de quem assumir o poder. É transformar o acesso à saúde, à educação e o investimento em ciência em políticas do Estado. E um exemplo, Gabriel, que eu vivo no meu dia a dia, são das universidades públicas do Estado de São Paulo. A USP, a Unesp, a Unicamp, elas são consequência de uma política de Estado que garante uma porcentagem fixa de investimento. Entra e sai governo, mudam-se os partidos, as ideologias, as universidades são grandiosas. Parte do ICM garantido para lá. Então, nós temos que lutar por isso, em transformar o acesso à saúde em realmente um direito de fato, como é constitucional. Vamos para mais um vídeo? Uma amiga bem conhecida sua, que nós amamos muito. Oi, gente. Salve, salve a todos aí presentes. Salve, Ludmila, salve, Chalita. Queria agradecer muito pela oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre a minha relação com a Ludmila, que também tem a ver com a relação entre a arte e a medicina. Bom, eu acompanho e sou grande fã do trabalho e da dedicação dela à saúde e à educação pública brasileiras. Além disso, nós somos parceiras num projeto pioneiro no Instituto do Coração, INCOR, em São Paulo, que é um hospital público de alta complexidade, onde criamos um centro cultural beneficiando os pacientes e funcionários com atividades criativas e que promovem o bem-estar através da arte e da cultura. Eu queria pedir que ela falasse um pouquinho mais para nós sobre essa relação entre a arte e a medicina. Um beijo para todos. Obrigada. Essa mulher, além de cantar lindamente, de compor lindamente, ela é uma pensadora, né? Ela é fenomenal. É um gênio. ela é multitudo. Você sabe que ela é multitudo. Ela é compositora, ela é cantora, ela é produtora, ela é doutora pela USP, porque ela recebeu o honoris causa da USP no ano passado. Ela é a terceira, entre 123 pessoas, a terceira mulher. É a primeira artista
compositora, cantora que recebe esse título. E eu tenho a honra, primeiro que ela era minha ídola de infância, eu sempre amei tudo que ela escrevia e compunha e cantava. E quando eu comecei a trabalhar nas unidades intensivas, eu tentava levar a música para o meu paciente. Eu não sei cantar, mas eu levava a música de Marisa, levava violão. Não, você sabe cantar. Não sei. Eu já vi você cantando. Não sei. Eu canto um pouquinho, coisa de escondido, mas Que não vai dar não tempo sei. hoje, mas a gente vai fazer Não, um não outro sei. programa especial com a E aí, Ludmilla cantando imagina, aqui. não. Aí o André pede emprego. A Não. Julie fica, mas o André pede emprego. E eu levava a música de Marisa Monte para as UTIs. E aí a vida um dia promoveu esse encontro. E de lá para cá, porque ela é uma inspiração para todos, ela se preocupa, ela tem inúmeras atividades sociais e nós começamos a criar várias iniciativas para melhorar a vida das pessoas. E uma delas é essa que ela citou, que é o Espaço Imaginário Marisa Monte. Nós criamos um espaço cultural que leva o nome dela, a marca dela, no INCOR. E você não tem ideia, Gabriel, como isso mudou a vida dos pacientes, dos familiares, dos funcionários. É um espaço de arte, de música, de literatura, de crochê, no meio de pacientes que estão ali há 1 ano, há 6 meses, esperando um coração, sofrendo nas UTIs. Nós levamos livros nos quartos, eles vêm para atividades culturais, e essa é uma delas. Outra atividade que fazemos, ela é embaixadora do USP Diversa, que é um programa da USP de bolsas de permanência para alunos que vêm por meio de cotas. E são vários Porque senão outras eles não iniciativas. pagam a faculdade, mas eles não têm dinheiro para comer, para comprar livro. Eles entram e não É. ficam. Então, a taxa de evasão é altíssima e esse programa que a tem como embaixadora é um programa de sucesso que tem conseguido reverter. E ela me fez uma pergunta, né? Como é que é essa questão da nossa vida, do dia a dia, a arte e a ciência? Elas se mesclam. A medicina é a fusão da arte com a ciência. É impossível você levar apenas técnica, prescrever medicamento, você não consegue ter o resultado esperado. Nós temos que cuidar de vidas, simplesmente de um sistema biológico que falha. E, ao levar à beira do leito o tratamento, nós temos que levar acolhimento, amor, humanismo, a ciência, sem dúvida, mas cada indivíduo é de uma maneira. A doença o pega de maneiras distintas, isso não está nos livros. E a gente estuda isso e chama isso de múltiplos fenótipos. Por que uma pneumonia num idoso é de uma maneira, num paciente jovem é de outra maneira? E a complexidade e a beleza está nisso, em você entender, sentir, ouvir, olhar, tocar e saber o que aquela alma precisa de você. E conseguir entregar ciência, inovação, inteligência artificial com muito humanismo e amor. Como não ser fã dessa mulher? Hein? Vamos falar um pouquinho para quem está aqui agora e quem está em casa, que pode ser uma vida mais saudável, assim? Sim. Quais são as doenças que mais matam hoje no mundo? São as doenças cardiovasculares e o câncer. Então, é câncer, infarto, acidente vascular cerebral. São as doenças que mais matam. Os fatores que levam a essas doenças muitas vezes se confundem, são os mesmos. Então, primeiro, obesidade. Muita gente fica com mito, eu não posso falar de obesidade. Gente, obesidade é doença. Nós temos que enfrentar, que evitar. Então, ter uma alimentação adequada. Fazer atividade física diariamente. Antigamente, recomendava-se 3 vezes por semana. A recomendação hoje é diário, pelo menos 5 vezes por semana. Mesmo que seja caminhada. Uma Mesmo pessoa que seja caminhada, pelo menos 30 minutos de caminhada por dia. Estão ouvindo, gente? Estão ouvindo? É isso aí. Tá todo mundo fazendo isso? Quem Vai não começar estiver- a fazer hoje. Quem não estiver, vai fazer. E o que é o ideal? É você associar exercício aeróbico com anaeróbico. Por exemplo, 30 minutos de caminhada, 10 a 15 minutos de musculação. Isso é o ideal. Porque você está cuidando do seu sistema cardiovascular, você vai evitar câncer e você vai evitar problemas osteoarticulares. Porque, como o Gabriel falou, a nossa expectativa de vida hoje é quase de 80 anos. Então, dificilmente você não vai ter uma dor crônica na coluna, uma dor no quadril, um problema no joelho. Então, muitas vezes você não vai ter câncer, Ó o povo não vai aqui ter falando, ó, doença problema do joelho. cardiovascular. Ih, problema de... Mas você está andando mal, está vivendo com dor, e viver com dor é viver muito mal. Então, se você, a partir de hoje, falar, o que eu posso fazer? Eu vou cuidar do meu peso, portanto, eu vou buscar ter uma alimentação mais adequada, mais balanceada. E a gente tem uma alimentação boa, assim, arroz e feijão é muito Sim. saudável. Então, mas tem algumas dicas que poderiam mudar a nossa história. Comer mais durante o dia do que à noite. Evitar
comer e já ir deitar. Se você puder, diminua ou elimine o carboidrato da noite. À noite, o nosso metabolismo cai. Então, coma mais e deixe para utilizar mais calorias durante o dia. Então, isso é fato. Outro mito que a gente pode hoje lutar contra e melhorar a vida das pessoas é que a gente aprendia de uma maneira errônea por muitos anos que a gente tinha que comer de 1 em 1 hora, 2 em 2 horas, 3 em 3 horas. E não é assim que funciona. O organismo, ele precisa de um tempo para ele gastar o que foi investido nele, para ele catabolizar o alimento. Então, você pode muito bem se alimentar, por último, à noite, por volta de 7, 8 horas da noite, faz um lanche, evita o carboidrato e tente ficar sem se alimentar até o outro dia de manhã. E se alimente mais durante o dia, com espaços maiores entre as refeições. Isso ajuda muito o metabolismo, a sua capacidade, inclusive de aprendizado, de rendimento. Diminui obesidade. Obesidade para nós vai ser uma bomba explosiva nos próximos anos. Já está. 35% da nossa população já tem sobrepeso. E é muito processado, muito embutido. É muito processado. Alimento processado, ele tem que ser banido da nossa vida. Então, tentar, obviamente, né, gente, tem muita gente que não tem recurso, e isso cabe a nós, né, aquelas pessoas que realmente determinam as políticas públicas de saúde, tentar levar alimento de melhor qualidade e essa orientação. Mas todos que estão nos assistindo, é importante que a gente tente mudar os nossos hábitos diários. Então, combater a obesidade, alimentar-se de maneira efetiva, direitinho, com alimentação mais adequada, menos carboidratos noturnos, menos gorduras saturadas, menos processados, atividade física regular. Jogar fora cigarro. Cigarro, pelo amor de Deus, porque, gente, já é difícil você hoje ter uma vida normal e de qualidade, porque nós temos alterações climáticas, nós temos o impacto das radiações ionizantes, poluição. Então, fumar, nem pensar. Beber, nem pensar. Nós temos que ter uma vida adequada. Gente, bebida não leva ninguém a lugar nenhum. Você diz, pode tomar uma taça? Não pode nada, porque quem toma uma, toma duas, quem toma duas, toma três, quem toma três, toma quatro, não para mais. Eu falo não. E tem gente que vai dizer, eu não tenho tempo para fazer atividade física. Então, transforme o seu dia a dia. Não ande de elevador, suba de escada. Eu faço muito isso no hospital. Eu vou ao supermercado, vá a pé. Comece a mudar os seus hábitos simples. E, ao mesmo tempo, tente ter um médico para chamar de seu. Um clínico para te orientar e para você fazer um check-up pelo menos anual, cuidando da sua pressão arterial, evitando e tratando diabetes, evitando e tratando os distúrbios do colesterol, da gordura elevada. E, por fim, os outros 2 aspectos que eu queria chamar a atenção de prevenção é insônia e estresse. A insônia é um fator de risco, dormir mal à noite atrapalha todo o metabolismo, aumenta a ocorrência de doenças crônicas e o estresse, a depressão, a ansiedade não tratados. Então, isso a gente tem que perder o mito. Você está tendo ansiedade, você está angustiado, você está triste, além do normal. Procura ajuda médica e evite a automedicação. O uso abusivo de medicamentos, de psicotrópicos, hoje é um problema. Google, né? A pessoa põe lá no Google, receitinha comprada, vai ali. Não pode. Então, medicamento é sob orientação. E se você tiver uma vida de atividade física, de dormir bem à noite, de se alimentar, dificilmente você vai precisar de medicamento. Os casos de medicamento são casos sob orientação médica. Então, se a gente fizer isso, a metade de nós não terá problemas crônicos incapacitantes que vão gerar muito sofrimento no futuro. E como a gente gosta da vida, é bom obedecer. É isso. É isso aí. Obrigado pela sua participação. Obrigada, Gabriel. Uma honra te receber. Honra toda minha. Você continue fazendo bem, você é uma luz, você ilumina onde você está, como professora, como médica, como pensadora. Eu aprendo muito com você, com seus artigos, com o que você fala e lê e nos ensina. Obrigada por essa oportunidade, obrigada a todos que nos assistiram, obrigada às minhas 2 musas dos vídeos. Você vê? Foi maravilhoso e obrigada a todos. Valeu, a gente volta daqui a pouco para o terceiro sinal para a gente falar de teatro. Deixa eu dizer que te amo. Deixa eu pensar em você. Isso me acalma, me acolhe a alma
digo que não me preocupa. Procuro uma desculpa, mas que todo mundo vê. E é ciúme de você, ciúme de você, ciúme de você. E é ciúme de você, ciúme de você, ciúme de você. Uau, estamos de volta aqui. Teatro de Arena de Copacabana. Vamos aplaudir Beto Bonfim, Eduardo Simões e André Poiá. Nossa banda. Julie. André Torquato. E vamos falar do marido da minha mulher. Vamos. É isso. Que coisa isso aí. legal ter vocês aqui hoje. Obrigado. Obrigado, o muito prazer é todo felizes. nosso. Fui ver a peça, ri muito. Você gostou? Muito. Não vale mentir. Não, gostei muito. Não, eu vi ele rindo, então tá tudo certo. Ele estava na frente, né? É, deu pra ver ele ver. rindo. Dá pra ver, sei lá, 4 fileiras. Você era a primeira? Com Primeiro que eu certeza. sou corintiano. Ah, então tá tudo Aí eu certo. achei legal a trama de vocês ali. Total, E a né? gente tá fazendo bons corintianos? Estão fazendo bons corintianos. Que bom. Não, estão que bom. segurando o terço. Agora a gente tá com um bandeira. terço. É, agora a gente Terço tem um na terço mão. na mão. É, Pra dar certo o pra jogo. dar certo, É. né? Corintiano Agora, total. sabe o que é legal que eu achei no texto, assim? Tem uma coisa muito engraçada, né, da comédia. A gente não pode falar muito para as pessoas não dar o spoiler do que vai acontecer. Mas é uma história de um casal. O que mais que a gente pode falar, Daniel? Ah, eu acho que é a história de um casal jovem, né? Que possivelmente tem um filho. E eles são os protagonistas. E nisso tem o melhor amigo, que como muitos casais, sempre tem o melhor amigo que atrapalha a vida do casal, né? Ele atrapalha Quer dizer, bastante, na verdade, real. os dois querem a Fernanda. Tá entendendo? Passa Que com- chique que eu tô, meu Deus. Mas é legal, porque assim, essa ideia de trazer, sempre tem num casal, um amigo que pode atrapalhar a situação, né, do casal, que é isso que acontece no espetáculo, porque a gente faz dois personagens que a gente é muito amigo mesmo. Então o que acontece? Atrapalha aqui a relação dentro de casa. Ela fala, pô, você vem me atrapalha todo dia, mas o lance da gente se gostar da mesma pessoa, isso vai Vem depois. acontecendo durante o Então eu já não espetáculo, devia ter é. falado isso, já errei nesse Não, pedaço. não, ainda não. dá Pode pra Eu falar. preciso achar um marido pra minha mulher, né? Quem vai ser o você melhor? O morre. melhor amigo. Eu morro. Ele morre. Eu morro. Ele morre. Ele morre e mesmo depois de morto ele quer... Ele continua Tomar cuidado lá da mulher atazanando dele. a vida minha e do Paulo. Que o legal disso... Ele tem um bom coração. Ele quer que a mulher fique com a pessoa que ele mais gosta. Olha que lindo. ciúmes, fala aí, né? Ô Tom, você acha que o Daniel tem bom coração? Tem um ótimo coração. É um pouco... não, o Daniel Rocha tem um ótimo coração. O personagem, a gente pode dar uma brincadeira no personagem, né, Dani? Ah, sim. Eu sou bem diferente do meu personagem. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Graças a Deus. E eu tô vivo, olha que maravilha. Você tá vivo. Ô Tom, você fez na outra versão também, né? Fiz. Na verdade, a gente já está na terceira temporada em 3 momentos diferentes. Esse espetáculo estreou há 12 anos atrás. Eu estava no elenco junto, inclusive com o Rafael. E daí, depois disso, teve um sucesso muito grande o espetáculo. A gente voltou com esse espetáculo em 2018, em cartaz em São Paulo de novo. A gente ficou um tempão e parou. Depois de 8 anos, volta o Dani, a Fefe, o Conrado Caputo e eu, agora nessa versão, que é uma versão totalmente diferente de quem assistiu esse espetáculo há 12 anos atrás, 8 anos atrás, ele nesse formato 2025, é outra coisa, porque a gente teve, na realidade, que tirar vários detalhes que o texto trazia de uma linguagem mais antiga para o momento atual que a gente está vivendo Umas hoje. piadas que talvez hoje em dia não fossem mais funcionar, umas coisas que hoje em dia não caberia. Então acho que a gente deu uma mudada para hoje E ficou em dia. gostoso, porque agora a gente questiona algumas coisas que talvez 8 anos atrás as pessoas não questionavam alguns detalhes sobre casal, sobre afetividade, sobre o Algumas questões relacionamento com o femininas próximo. também, de como a Bruna se porta, como ela lida com essa situação. Ela é bem mais, sabe, aberta do que eu acho que alguns anos Antigamente, atrás. sem dúvida. E uma coisa legal que tem da plateia, né? Que tá na plateia, vocês devem perceber isso também, é que em vários momentos da peça eles falam, é isso. Porque na verdade eles Eles sentem com concordando. eles, né? Eles Quando são acontece na minha vida, eu tô participativos. vendo, é isso mesmo, é isso. Eu Não, acho que o teatro não tá vai aí- ficar com ele, né? Eu acho que o teatro tem essa função, né? Da gente ter esse diálogo diretamente com a plateia se reconhecer
e talvez, de alguma maneira, mudar a própria vida vendo no teatro. Às vezes, é uma peça que tem muitos momentos com um personagem muito machista, né? Quantos homens lá não riem, se sentem... representados. Nossa, representados. Caramba, eu faço isso também em casa, meu E Deus. as mulheres, tipo, E- nossa, meu marido faz exatamente isso, vamos mudar? É Elas piram. ótimo. Tem uma brincadeira que o meu personagem faz com o Daniel, que ele questiona, que é o momento que eu sinto que a plateia faz assim, mas faz aquela risadinha, aqui ó, no fundo, tipo, eu te falei, olha lá, tá vendo? A mulher pro marido. Que eu brinco com ele, fala, tá vendo só, o que adianta prender a mulher dentro de casa? Ela fumava, bebia, jogava, ia ao cinema, tudo sozinha, porque ele não deixava a esposa fazer isso com as amigas e não Mas ia ela com ela fazia pra do poder mesmo fazer. jeito, É. maravilhosa. E a plateia ama quando é jogado isso na cara do marido, que ele traz esse machismo, a plateia faz. É o alívio, sabe aquela coisa? Total. É legal quando a pessoa sente assim, eu sabia disso, né? Eu sabia, tal. é. Vamos falar de vocês um pouco agora, saindo da peça, depois a gente volta para a peça Claro. para dar o serviço, convidar. Daniel, e aí? Você é um cara que faz muito sucesso na televisão, que tem uma trajetória imensa ali nas telas e tal. O que é a diferença? Eu sei que essa é uma pergunta meio comum para os artistas, né? O prazer está mais no teatro, está mais na televisão, está em tudo, é sempre um desafio. Cara, eu acho que o teatro é muito a base de qualquer ator, assim. Eu acho que começar no teatro sempre é muito interessante. Eu comecei no teatro, eu vim do Antunes Filho, do CPT. Ele faleceu, mas era uma escola incrível, né? Acho que é uma das maiores que a gente teve, um dos maiores diretores. Trabalhei com ele muitos anos. E deu uma base muito potente para eu começar a fazer televisão com 20 anos, com uma base teatral e de texto, e de literatura e de ver cinema muito forte. Eu acho que o teatro é muito importante para a formação. Mas é claro que tem diferença. Eu acho que eu sou um ator mais audiovisual. Eu acho que a minha atuação é mais para audiovisual, mais cinematográfica. Mas às vezes o teatro é o único lugar que dá de liberdade de você fazer escolhas que às vezes o audiovisual não te permite, né? Porque às vezes você entra numa caixinha, num lugar e só te escalam para aquilo. Aí quando você vai pro teatro, você pode fazer um cara machista, São Paulino e ser super engraçado e você explorar a comédia. Num lugar quase comédia dell'arte, quase as máscaras, que a gente faz bem isso, né? A gente faz muito tipos bem interessantes. Então, eu acho que o teatro é um lugar de liberdade, de descoberta, acho que de reciclagem, acima de tudo. Acho que todo ator, quando está fazendo muito audiovisual, quando ele dá uma parada e vai pro teatro, ele, querendo ou não, se recicla ali nesse ofício. Ele volta a fazer o que lá na tragédia grega eles faziam, né? Da onde surgiu a reciclagem e volta melhor, não tenho dúvida disso. Vamos para você agora, Fernanda. Conta pra mim. E aí? O que tem de bom de fazer teatro? Você tem uma força imensa, né? Com seus seguidores, com aquilo que você diz, faz, pensa. Aí você vai para o palco, você dá vida a uma outra personagem. Sim. Quer dizer, então você influencia com a sua vida e com a vida de outras personagens. Sim, né? eu comecei na internet com 9 anos, né? Fazendo vídeos para YouTube, coisas assim. Só que o mundo que eu segui foi muito do crime, né? Eu faço criminologia também, então eu conto sobre casos criminais e coisas assim. Só que o meu sonho de vida sempre foi ser atriz. Então eu comecei a fazer testes com, sei lá, uns 15 anos. Com esse intuito, né? Eu gravava vídeo achando que algum diretor ia ver o meu vídeo no YouTube e falar, vamos, vai, você vai ser alguma coisa. Então, ver que eu tô conseguindo chegar nesse lugar é muito legal para mim. Óbvio que eu já fiz filme da Disney, fiz o filme dos Mamonas com o Tom, só que eu acho que o teatro ele é muito diferente do audiovisual, sabe? Eu não sei escolher o que eu prefiro, mas o teatro você olha no rosto de uma pessoa e você vê ela rindo, ou você vê ela pensando, você vê, se às vezes você faz uma piada e a pessoa fica tipo, nossa, que ruim. Então, é legal você ter essa troca com as pessoas, sabe? Uma coisa que no audiovisual você só sabe depois que lança, depois que as pessoas assistiram, elas falam, gostei ou não gostei. O teatro, ele é muito vivo, sabe? Então, isso que é a coisa que está mais me encantando agora no momento. De poder Fernanda, viver e isso. tem uma coisa que é legal do teatro, porque assim, é a mesma peça, são os mesmos personagens, é o mesmo texto e é completamente diferente todo dia. Todo dia é único, não se repete. As reações são diferentes. De repente, aquela plateia riu, a Marília Pêra que dizia isso, né? Poxa, às vezes eu ia para algum lugar e é assim, aquele momento que todo mundo tinha que rir, não riam. E aí me dava uma insegurança, e de repente aquela plateia amou a peça. E eu falei assim, nossa, mas eu achei que eles estivessem detestando a peça. A gente falou isso, gente mas falou isso hoje, hoje estava literalmente falando hoje. sobre isso. Mas no teve hotel. essa plateia ontem. A gente teve essa plateia ontem. Sim, é muito doido isso. O Tom não, o Tom já é
velho no teatro. Ele é um divo. Então estreou Não com, tanto, quer dizer, você estreou com 3 meses. Isso é agora, há pouquinho tempo. Eu venho do teatro também, minha primeira formação é teatro. Eu nasci dentro do teatro, minha primeira experiência com a arte, ela veio do teatro. Era uma coisa, desde moleque, eu brincava de fazer teatro dentro da minha casa, no quintal da minha casa. E daí você vai percebendo que a gente... Mas tinha alguém na sua casa que era artista? Não. Ninguém. Eu paro hoje para pensar, eu acho que o meu avô, ele foi a pessoa mais artista que a gente teve na família, porque ele tocava muito bem sanfona. Ele era um super de um talento. Eu chegava na casa do meu avô, da minha avó, ele tava com o acordeon dele tocando e fazia todos os netos ficarem para poder ver. Ele era um artista da minha família naquela época, talvez venha desse lugar. O meu pai também super cômico, adora fazer piada, mas ali aquela raiz do artista, ele veio do meu avô. E desde criança eu amava essa brincadeira de fazer teatro e fazia com meus amiguinhos da rua. Logo se passa tantos anos depois, Caio, eu abandonei tudo que eu fazia da vida, porque eu trabalhava CLT, uma pessoa, né, Trabalhava no normal. Meu último trabalho foi dentro de banco. Aham. Eu trabalhei gerenciando contas dentro de uma agência bancária. Olha que legal. Pois é. E daí saí, fui embora para poder tentar alguma coisa na minha vida. Eu já era publicitário, tinha me formado como publicitário. Falei, pô, eu vou fazer teatro, vou tirar meu DRT. E daí nasce no teatro. Hoje, eu fui o caminho oposto, né? Hoje o audiovisual, ele chegou para minha vida, mas minha carreira toda, ela vem do teatro, do palco, do público, dessa maneira. E daí agora, desvendando outros lugares através do vídeo, né? Através do cinema. E essa peça especificamente, como é que os dois foram convidados? Você estava na primeira montagem, é o mesmo diretor. Na segunda diretor. você falou. E Ele que me chamou. Você que chamou os dois? Dedo dele, eu. Mas da vai. Fefe foi uma indicação. Eu já sabia que existia uma pessoa aí, que a gente não pode falar quem é ela, já escalada, e aconteceu de não rolar com essa pessoa. E daí eu falei, pô, eu conheço uma amiga, gravei Mamonas Assassinas com ela, o filme, a Fefe, bora fazer uma leitura com ela? E daí eles falaram, bora. Vamos fazer uma leitura com o Fefe. E daí traz ela para esse lugar do palco também e encontrar o público que E era o Daniel? sonho dela. Sim. Primeiramente, o Tom sempre esteve na peça. Toda vez que quando me chamava, o Tom já estava dentro. O Tom é um imortal imortal. da peça, uma coisa A assim. peça Paulo mexe, ele eterno. fica. Repito. Eu estava fazendo uma outra peça, Norma, com a Nívia Maria no passado. A gente foi para um festival de teatro e os produtores dessa... Você fez Norma? Fiz. O Rainer também fez, Também né? fez, A gente entrevistou os dois, mas era o Rainer... Você fez antes dele? Fiz depois dele. Fez depois dele. Ele fez a São Paulo, ele parou Que é um pouquinho. texto lindo, lindo, uma história linda. Né? Aí ele parou São Paulo, eu peguei no final e viajei. Aham. As viagens foram o que fiz. E aí eu tava fazendo Norma e a gente tava viajando pro festival. Aí a gente tava no festival, os produtores dessa peça, O Marido da Minha Mulher, estavam no festival, viram eu fazendo Norma, e quando eu saí, eles já estavam me esperando. Pô, a gente queria chamar você pra fazer uma peça ano que vem, não sei o quê, a gente acabou de ver aqui. A gente tá pensando muito em você, aí eu peguei o texto, li, achei muito engraçado, muito divertido, falei, vamos seguir. Aí a gente foi se paquerando, foi conversando, não sei o quê, e aí estamos fazendo a peça. O processo de vocês de aceitação de um texto, como é que é? Você falou, estava lá, mas aí você lê o texto, você pode dizer não e sim também, né? Ele tem que bater em mim, assim. Eu acho que no audiovisual eu leio muito texto, né? Muito texto o tempo todo. Mas no teatro, acho que ele tem que fazer sentido para aquele momento da minha vida. Com Norma foi, tipo, bati, eu falei, eu preciso parar minha vida 4 meses e fazer esse texto. O marido da minha mulher falou, cara, eu tava precisando de uma peça para eu me reinventar na comédia. Porque eu tô fazendo bastante comédia no audiovisual. Eu falei, cara, eu preciso treinar isso de alguma maneira. É muito legal porque são personagens completamente diferentes. O da Norma com o marido da minha mulher é completamente diferente. É outra estrutura de construção de personagem, né? Ali é uma história também de preconceito, também de dor, né? A mãe que perde o filho, de solidão, né? O cara que perde o marido, de solidão. Pra mim é uma peça de solidão ali, foi ali que eu fiz. Mas nessa é o contrário, completamente oposto, assim, era um drama, né? Um drama e agora uma comédia, bem comédia mesmo. Fernanda, vamos convidar o pessoal para ir para a peça? Pelo amor de Deus, gente. Todo mundo que tá aqui tem que assistir. Vai para São Paulo. A gente quer muito trazer pro Rio, mas eu não sei se a gente vai trazer. Mas sexta, sábado e domingo, 8 horas da noite, no Teatro UOL, no Pátio Higienópolis, tem a nossa peça. Sim. E a gente quer muito que vocês vão assistir. Lugar tá super fácil de ir, de chegar lá. Vocês querem vir aqui no Rio, né? Ó. Pessoal do Rio, ó. Aí, ó. Vamos trazer para cá pro Rio também.
Obrigado, Fê. Obrigado, Daniel. Obrigada. Obrigado, Tom. Muito legal ter vocês aqui. Vida longa para essa peça e vida muito longa para a trajetória de vocês. Que vocês continuem brilhando nas telas, nos palcos, né? Vivendo de arte, que é uma coisa linda. Exatamente. Obrigado. Tchau, tchau. Vamos agradecer aqui a nossa plateia. São Gonçalo. Nova Iguaçu. Paciência. Belfort Roxo. E é você que nos autoriza a entrar na sua casa todas as quintas-feiras, todos os sábados. É uma honra estar com você. Semana que vem tem mais Arena dos Saberes. Boa noite!